Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek pra gente falar sobre The Vampire Diaries, só que de uma maneira diferente, porque dessa vez eu li e estou lendo os livros de The Vampire Diaries, então eu tenho muito a dizer. Esse vídeo vai ser um review do livro, mas ao mesmo tempo comparando com a série e sobre questões de adaptações, tá? Me contem aqui, já leram os livros de The Vampire Diaries? Ou leram e não assistiram a série? Ou assistiu a série e não leu os livros? Me conta que eu quero saber. Não esquece, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo e bora comentar. Bom, primeiramente, eu sei muita coisa da série, até porque eu sou uma pessoa muito fissurada, muito fã, eu gosto de saber da vida dos atores, dos babados, dos bastidores, só que eu tinha uma coisa, eu nunca tinha lido os livros. E assim, eu tenho outra versão aqui do livro, que é essa daqui, eu acho que foi a primeira, ó. Esse aqui é o Despertar, né? E esse também é o Despertar, só que esse vem num box, um box com 4 livros, e eu comecei a ler por esse. Queria do outro, acho as capas do outro muito mais legais, né, da série do outro. Mas, vamos lá, vamos falar, esse aqui é o Despertar, ele é o livro 1, e vai contar, assim, a história de Vampire Diaries, a história que inspirou, né, Julie Plec e toda a produção da CW a fazer a série. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu acredito que se eu tivesse lido os livros, eu ia ficar bem chateada com a série. Por que eu digo isso? Porque tem muita coisa diferente. Não tô dizendo só de características. Porém, eu assistindo a série antes de ter lido os livros, eu falo que adaptação maravilhosa, porque a série, em relação ao contar a história, eu acho mais interessante do que eu contar a história do livro, que a gente começa falando sobre as características dos personagens. Eu já sabia sobre a maioria das características, que a Helena não era morena, que a Bonnie era ruiva, que o Stefan tem cabelo enrolado, enfim, tá? Aí são só algumas coisas. Sobre personagens. Personagens, por exemplo, o Jeremy não existe, tá? Eu já tinha comentado aqui em algum vídeo que eu fiz na minha série de The Vampire Diaries. Ele, na série, foi criado, toda a produção, né? Julie Plec fez muito bem de introduzir esses personagens, o que era muito bem feito. E nos livros, a Helena tem irmão. Na verdade, uma irmã, e ela é bem novinha, tipo criança, que se chama Margaret. Então, ela não faz muita diferença na história, pelo menos aqui até onde eu li nesse primeiro livro, só que na série é muito mais interessante, porque a gente tem o Jeremy e mais pra frente ele vai virar o caçador, levando em consideração que a série de livros também tem uma parte sobre os caçadores. Série Diários do Vampiro tem o Despertar, que é esse primeiro livro, o Confronto, a Fúria, Reunião Sombria, que é o box que eu tenho aqui em casa. Depois vem o Retorno, que são 3. O Retorno Anoitecer, Retorno Almas Sombrias, Retorno Meia-Noite. E depois vem a série Caçadores. Caçadores Espectro, Caçadores Canção da Lua, Caçadores Destino. E depois vem Diários de Stefan, que depois eu quero ler também. Ou seja, a minha saga aqui pra vocês de conteúdo também de The Vampire Diaries, só que de livros tá grande. Então, sobre o Jeremy, eu acho que adicionar o Jeremy na série foi assim, ó, too much. Vamos ver como vai ser isso nos livros, porque a Margaret não faz diferença. Tia Judite, ô tia Judite, o que aconteceu com você? Eu acho que o nome na série pra tia Jenna é muito melhor. Então aí vai pontos positivos das adaptações. Então a tia Jenna na série, ela é solteira, ela é bem jovem, e nos livros a tia Judite, ela tem um noivo, que também não tá fazendo muita diferença aqui nesses livros, mas eu tenho a impressão de que a tia Judite não gosta muito do Stefan, diferente da série, que eu acho que a tia Jenna gosta bem do Stefan, até mais do que o Damon. Um outro personagem que não temos na série e temos aqui nos livros é a Meredith. Até eu tinha feito um vídeo lá no TikTok falando sobre isso e alguém comentou, ah, mas a Meredith existe na série, que ela vira depois, né, a pessoa que vai fazer a transformação na Helena. Porém não, né, galera? A Meredith aqui nos livros é amiga da Helena, é como se fosse a turminha Helena, Bonnie e Caroline, o que tem muita diferença, porque aqui nos livros a Caroline é uma inimiga, ela vai disputar o Stefan sim. E a Meredith eu sinto que é uma amiga assim bem legal, eu acho que deu uma misturada de personalidade, juntou a Meredith com a Bonnie, porque assim, nos livros, a Bonnie, ela é uma bruxa também, ela tá descobrindo esses poderes, porém, a Bonnie é bem soltinha em relação aos relacionamentos amorosos, o que é diferente na série. E a gente não tem essa personalidade da Meredith na série, porque isso acaba
indo pra Bonnie. A Caroline no livro é inimiga, na série ela tem aí alguma coisa com a Helena, e eu acho que na série ela é a única pessoa que vai dar indícios da personalidade da Helena dos livros, porque a Helena dos livros, ela é uma Helena bem safatinha. Por quê? Dona Helena, ela é uma pessoa que tem aí o problema sobre os pais, e enfim, ela também não estava no acidente, diferente da série, né, que foi bem modificado, mas ela é super popular. A gente sabe que na série ela também é um pouco popular, tá no time aí das torcedoras, líderes de torcida, porém, aqui nos livros, ela é daquelas pessoas que quer todo mundo ao pé dela, quer todos os meninos atrás dela, ela tem isso, ela tem poder de escolha, coisa que na série a gente tem ali a questão dela com o Matt, só que na série ela já meio que terminou com o Matt, sabe? Aqui nos livros, não. Então ela vai disputar o Stefan, ela quer o Stefan. Eu achei interessante essa personalidade da Helena. E um outro fato que me faz pensar bem no quanto a montagem da série é muito interessante em relação aos livros, é que, por exemplo, a gente vai saber da história do Giuseppe Salvatore lá na frente, se pá, até depois da segunda temporada. Porque eu sei que na série a gente tem muitos flashbacks, que são momentos que você vai contar o passado de uma maneira bem clara do que aconteceu, com outro figurino, mostrando a época. E no episódio piloto, que é onde dá a introdução de toda a história da série, a gente só vai saber do Damon no final do episódio. Aqui, a gente já sabe que Stefan tem um irmão, que o Stefan tinha problemas com o irmão, que o Stefan tinha problemas com o irmão e também tinha a questão do pai. Então, nos livros, a gente não tem esse mistério que a série tem. E aí, eu dou ponto positivo pra série. Como eu já disse no início do vídeo, eu acho que se eu lesse o livro, eu ia falar mais mal da série. Mas eu acho que a série é muito bem feita depois de ter lido esse primeiro livro, tá? Que é O Despertar. Outro ponto. Quando que a Helena conhece o Damon? Aqui é durante a festa, onde todo mundo vai se fantasiar e tal. A Helena vê o Damon umas 3 vezes, mas ela não sabe quem é, e até ela fica um pouquinho sem fôlego em relação a ele, porque ela fica tão fissurada com o Stefan, que a hora que o Damon aparece, ela fala assim, peraí, eu esqueci um pouco o Stefan, que é esse cara. Ok, o Stefan vai contar a versão dele dos fatos, do que aconteceu com a Catherine, porém, a Helena vai tomar partido do Stefan, o que é parecido com a série também, pra depois ela ir conhecendo o Damon. Aí, claro, nós temos a morte do professor, que aqui é o professor Turner. Eu acho legal isso, do jeito como eles fizeram. Temos o Tyler também, que ao invés de pegar a Vicky Donovan, no caso na série, aqui ele vai com a Helena no cemitério e começa a abusar dela. Vamos falar o português claro, que é o que ele estava fazendo com a Vicky na série. Os fatos aqui são contados de uma maneira diferente, mas na adaptação da série, eu entendo todas as adaptações e passo pano para elas. De verdade, gente, eu tô curiosa para saber como que vai proceder a história dos próximos livros, né? O próximo vai ser Diários de Vampiro, O Confronto, que vai ser o momento onde o Damon realmente vai entrar aqui na história, e eu já quero saber o que vai acontecer. E como eu já tenho uma ideia de uma história através da série, eu quero saber como que o livro vai me entreter de uma maneira diferente e pensar como que eu vou shippar meus casais. É uma leitura fácil, uma leitura rápida, ó, bem fininho o primeiro livro, bem diagramado, acho que a leitura é uma leitura bem tranquila, e eu acho que apesar de tudo, olhando como livro, ele tem partes que você vai entender exatamente em que momento que você está, em que momento é o Stefan conversando com o diário e em que momento a história está sendo contada em terceira pessoa. O que é importante a gente entender como funciona essa mídia que é o livro. Eu gosto de falar de adaptação, eu gosto de entender adaptação, e ao mesmo tempo, por mais que esse seja um vídeo que eu esteja comparando sim livro e série, a adaptação aqui, ela é independente sim, ela tem a sua própria história. Então, o que é mais difícil para mim é desvincular, entender a Helena loira, entender a Bonnie e a Caroline ruiva, o que as características pouco importa, mas a forma como é contada a história aqui é bem diferente. É interessante que no próximo livro, atrás, né, quando vai mostrar um pouco da sinopse, eles falam até assim, mais difícil do que se adaptar para esses dois caras, vai ser difícil escolher um deles, né? O que é a mesma premissa da série. Vai também falar sobre a Catherine aqui, e eu estou ansiosa para saber como que a Catherine volta. Outra coisa interessante é a maneira como o Salvatore morre. Aqui nos livros,
A diferença é que os Salvatores meio que se matam. Diferente da história contada na série, que eles são mortos ali por conta da caça aos vampiros. Eu achei uma maneira interessante para mostrar um pouquinho mais da intriga entre os irmãos, porém ainda gosto da maneira como eles morrem para virar vampiros na série. Me contem aqui o que vocês acharam dessas diferenças para quem nunca leu os livros e para quem já leu os livros, como que foi? Vocês leram primeiro, assistiram primeiro, como que foi isso para vocês? Estranharam muito? Pois bem, eu estranhei bastante, mas vou dar continuidade a todos os livros. Me contem aqui, que aí, quem sabe, me falem se vocês querem mais sobre o próximo livro. E não esquece, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!